Olá, povo de Deus, quinta-feira, 6 de outubro de 2022, 27ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gálatas 3, de 1 a 5 e Lucas 11, de 5 a 13. Ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Diante de vossos olhos não foi acaso representando como que ao vivo Jesus Cristo crucificado? Só isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Sois assim tão insensatos, a ponto de, depois de terdes começado pelo Espírito, quererdes terminar pela carne? Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi mesmo em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, faz isso porque praticais a lei ou porque crestes através da pregação? Nosso texto de hoje é um dos mais agressivos de Paulo contra os cristãos gálatas, que abandonaram o verdadeiro e autêntico evangelho e se refugiaram na prática da lei, influenciados por cristãos vindo do judaísmo. Como pagãos, os gálatas não precisaram da lei judaica para se converterem. Tornaram-se cristãos por meio do evangelho e do batismo em nome de Jesus. Agora se encontram numa prática estranha para eles, porque os judaizantes lhes impuseram a circuncisão, obra da carne. Para Paulo, os gálatas estavam dando marcha ré, caminhando de costas para a verdade do evangelho. Neste contexto, Paulo apresenta de maneira direta e transparente a questão fundamental de sua teologia, por meio de uma pergunta decisiva: recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé através da pregação? Em diversas oportunidades, Paulo faz o contraponto entre lei e evangelho. A primeira escraviza e o segundo liberta. Infelizmente, na instituição católica, ao longo da história, deu-se por diferentes meios o mesmo equívoco. Passamos séculos com uma catequese doutrinal onde a palavra de Deus não era nenhuma referência. Preferimos o catecismo que gastar tempo lendo, meditando e estudando a palavra de Deus. Resultado, temos um contingente imenso de católicos que não conseguiu se tornar cristão. Pela prática, não pela teoria, convivemos com católicos que alimentam todo tipo de preconceito contra irmãos e irmãs. Esquecem que somos seguidores de um torturado e crucificado porque nos amou até as últimas consequências. Lucas 11, de 5 a 13. Disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães porque meu amigo chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá.
Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Todas as vezes que lemos uma parábola, precisamos fazer o exercício literário para entender as diferenças entre parábolas e alegorias, parábolas e metáforas. As parábolas contêm um sentido central, não se apegam aos detalhes. Estes só servem para ilustrar a ideia central dela. A alegoria é diferente. Cada detalhe tem uma relação direta com um sentido. É possível haver parábola alegorizada, ou seja, com explicações de cada elemento, como foi feito com a parábola do semeador. Hoje estamos diante de uma parábola que precisamos entender seus elementos, mas não nos fixarmos neles, e sim ir em busca do seu sentido fulcral. Luiz Alonso Scheckel nos ajuda a perceber algumas sutilezas da parábola. Na verdade, temos duas parábolas, sendo que a primeira é um tanto desconcertante, pois imaginar que Deus nos atende somente para que o deixemos em paz é terrível. Também pensar que temos de ser insistentes e impertinentes em relação a Deus passa-nos uma imagem, no mínimo, incômoda sobre Deus anunciado por Jesus. Porém, precisamos ver o outro lado da questão. Jesus, devido à sua intimidade com o Pai, ousa humanizar Deus de tal forma que nos assusta mesmo. A parábola supõe uma situação de emergência e que o pedinte seja movido por obrigação de hospitalidade a um amigo. Não é por capricho ou por puro interesse pessoal. Desenvolve-se em regime de amizade, nas condições culturais da época. O pão é assado a cada dia, em casa. Todos dormem num único cômodo, a porta está trancada com uma barra. Quem pede confessa-se necessitado. Quem insiste não procura outro remédio, bate a porta de quem sabe que irá responder. A segunda parábola compara de maneira contrastante os seres humanos e Deus, destacando que Deus supera e largamente a misericórdia das pessoas. Pois afirma que se estas, ainda que não tenham sentimentos de misericórdia e sensibilidade frente às necessidades dos outros, são capazes de fazer o bem, é para que imaginemos como Deus nos trata, pois sua misericórdia e sensibilidade são infinitas. E o grande dom que recebemos do Pai é o Espírito Santo, que nos enche de força e coragem para vivermos o projeto de Jesus com todas as suas consequências. Perseverança na oração e confiança em Deus se constituem dois sentimentos que as parábolas de hoje querem nos inculcar. Um beijo no seu coração.